Se você amamenta e vai voltar a trabalhar depois da sua licença maternidade e tá se perguntando como você vai fazer com seu bebê, ele vai pegar mamadeira, como eu vou fazer, faço amamentação exclusiva, faço amamentação mista, passo para fórmula, fica nesse vídeo e principalmente não cometa os mesmos erros que eu cometi. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG Maternidade. Nesse canal eu falo só de maternidade, mas eu tenho o meu outro canal IGG, onde eu falo sobre vida e trabalho na França. Quando eu postei o meu primeiro vídeo sobre papo de mãe, que foi o dilema da chupeta, eu postei também no meu canal IGG e lá eu tive um comentário e eu decidi responder nesse canal porque eu achei mais pertinente, uma vez que é sobre maternidade. Então eu vou ler para vocês o comentário e vou falar um pouco de amamentação mista e eu também vou falar dos meus erros em relação a isso, que vocês aprendam com meus erros, assim vocês não precisam errar. A seguidora que chama Edilane Aguiar, muito obrigada de ter posto um comentário, assim, né, eu consigo fazer esse vídeo. Falou: Jéssica, você tem dica de como fazer a transição da amamentação para a mamadeira com leite materno? A minha bebê de 2 meses não gosta de chupeta e não aceita ainda a mamadeira e a mamãe logo vai voltar ao trabalho. Ela começou a Nunu essa semana, Nunu é a babá aqui na França, e eu já estou com medo de como vai passar o período de adaptação. Olha, ela mandou essa mensagem faz 2 meses, então volta aqui e fala pra gente como você se adaptou, porque esse vídeo é pra você, tá ok? E então eu vou falar um pouco sobre algumas estratégias em relação a isso e como a gente pode conciliar a amamentação e a volta ao trabalho. Quando a gente volta pro trabalho, a gente chega nesse estado onde a gente se pergunta: continuo a amamentar? Faço uma amamentação mista? Ou paro de amamentar de vez e dou fórmula? Eu acho que assim, não existe resposta errada. É lógico que a recomendação da Organização Mundial de Saúde diz que a gente deve tentar, né, amamentar exclusivamente com leite materno até os 6 meses e depois continuar amamentando até os 2 anos, mas isso é muito variável de mulher para mulher. Gente, aqui na França, se tem mulher que amamenta até os 4 meses, é muito, tá? Existe mulheres que amamentam muito mais tarde, mas a maioria nem amamenta muito. Então, não se sinta culpada se você não conseguir amamentar. Mas eu vou falar pra vocês algumas dicas práticas. Primeiro, pra mamãe que quer continuar amamentando, tirando seu leite e trabalhar, e não quer dar fórmula, ou para mamães que preferem a alternativa da amamentação mista, né? Então, continuar dando peito quando tá em casa, mas quando ela não está em casa, dá a fórmula. Dicas práticas, gente. Eu já falei pra vocês, quando eu falei de aumentar o leite, tem um vídeo falando sobre como aumentar a produção de leite, que o que mais determina na produção de leite é estimulação. Então, quando você volta para trabalhar e opta por uma amamentação mista, você precisa entender que se você não tirar o seu leite no trabalho, a produção de leite vai diminuir. Então, você pode continuar amamentando, mas você vai ter menos leite. E minha dica, a primeira e a mais importante, se você quer ter esse tipo de amamentação mista, é você tentar sempre dar o seu peito antes da mamadeira. Então, por exemplo, se você tá com a criança de manhã e à noite, você dá o peito até a criança, né, não sugar mais, porque não tem mais leite, a gente sente isso, daí você dá uma mamadeira complementar. Porque se você começar pela mamadeira, você não vai estimular o peito e pouco a pouco você vai ter tão pouco leite que a criança não vai querer mais o peito. Então, essa é a primeira dica e eu acho que é a dica mais importante. A segunda dica é que se você puder, seria interessante você continuar tirando leite no trabalho. Eu tenho o vídeo que eu falo de tirar o leite, mas eu tenho um vídeo que ainda tá no outro canal, que é sobre os meus indispensáveis na amamentação. E pra mim, indispensável é tirar leite. Pode ser com a mecânica, pode ser com a manual, mas eu recomendo 100% aquelas que agora são eletrônicas e que não tem fio, né? Que você só põe debaixo do sutiã. É muito confortável e é muito prático. Então, eu recomendo para vocês esse tipo de bombinha de leite. Se você quiser continuar
a tirar o leite no trabalho, né, e trazer para casa. Tem duas situações que podem acontecer. A primeira é a situação da nossa colega, né, que quer continuar amamentando, do que eu entendi, exclusivamente com leite materno, só que a criança não pega a mamadeira. Olha, eu amamentei meu filho no peito sem dar nenhuma mamadeira, do meu primeiro filho, até um dia antes do trabalho, gente. E quando eu falei, nossa, tá na hora de dar a mamadeira pra ver se ele aceita, ele não aceitava. Eu fui muito irresponsável, não façam como eu, assim, o primeiro erro é escapar, você precisa tentar acostumar seu filho um pouco antes, pelo menos umas 2 semanas antes, você começar a dar o seu leite na mamadeira para ele ir aceitando. Nesse sentido, se a criança não pega a mamadeira com você, o que eu sugiro é que outra pessoa dê o leite, porque se você continuar amamentando exclusivamente com leite materno, você não vai dar mamadeira, né? E a criança, quando estiver com você, vai querer amamentar direto no peito. Então, peça para outra pessoa dar a mamadeira. Normalmente é isso que acontece, né? As mães tentam dar a mamadeira e adaptar a criança não pega de jeito nenhum. Quando chega com a babá e com a creche, elas pegam e tudo dá certo, né? Que a gente se estressou por nada. De novo, se isso não funcionar, então se você não conseguir dar a mamadeira, você não conseguir que outra pessoa dê a mamadeira, se você, mesmo na adaptação de 1 ou 2 semanas antes de começar na creche ou com a babá, o que eu sugiro para você é tentar dar esse leite de outras formas. Então você pode fazer aqui, né, eles falam dos flans que você pode fazer com leite materno, ou dar na colher, ou dar em copo, dar o leite materno de outra maneira. Por quê? Qual é o risco dessa criança não tomar leite o suficiente durante o dia? Bom, se ainda não tiver na época da introdução alimentar, é que ela passe fome. Mas mesmo se ela estiver comendo, né, a papinha e tudo mais, o problema de ela não tomar o leite durante o dia é que crianças que não tomam a quantidade de leite ou de calorias durante o dia vão reclamar isso à noite. Então, isso pode perturbar o sono da sua criança. E se você é como eu, que tudo que você quer é que sua criança durma a noite inteira, então tente outros métodos para a criança ingerir esse leite, né? Não necessariamente na mamadeira. Outra coisa que eu recomendo é que o leite esteja a 37 graus, assim é mais agradável para a criança, porque se assemelha mais ao leite que sai da gente. Porque a gente normalmente está a 37 graus. Porque o leite materno normalmente está a 37 graus. Agora, o primeiro lado, né, o primeiro risco é que a criança, então, não aceite a mamadeira. O outro risco é a confusão de bicos, e esse risco é um pouco mais complicado. É quando a criança começa a tomar mamadeira, tudo está certo, né, ela toma a mamadeira certinho, mas daí ela não quer mais voltar pro peito. Agora, para evitar essa confusão de bico, existe algumas técnicas. A primeira coisa que você precisa é de uma mamadeira que o fluxo da mamadeira seja um pouco equivalente ao fluxo do leite materno. O que eu quero dizer com isso? Se o bico da mamadeira tiver uma abertura muito importante, o fluxo vai ser muito grande. Então, quando a criança vai se acostumar com isso, e quando ela voltar pro peito, ela vai achar que o peito não tá rápido o suficiente, porque ela já se acostumou com o bico da mamadeira e não vai querer mais o peito. Se você tem muito medo desse risco, se você quer continuar amamentando, se você não pensa na hipótese de uma amamentação, né, mista ou de passar completamente para fórmula, o que eu recomendo para você é você não dar o leite na mamadeira. Você dá um copinho, tem gente que dá o leite na seringa e tem outros métodos, eu achei, porque eu não conhecia, que chama Soft Cup. Soft Cup é um tipo, eu vou tentar pôr a foto para vocês, é um tipo de colher, de recipiente que sai o leite. Assim a criança não vai ter essa confusão, né? Porque o único bico que ela vai usar é o seu bico, né? O bico da amamentação. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os erros que eu cometi e que eu aconselho vocês fortemente a não cometerem. Pro meu primeiro filho foi muito simples. Eu achei a amamentação muito simples, nunca tive problema. Tirava o leite no trabalho, trazia para ele. Com 1 ano mais ou menos eu parei de tirar o leite no trabalho e amamentava ele de manhã e de noite.
E eu só parei de amamentar porque eu fui fazer um tratamento que eu não poderia continuar amamentando. Ele tava com 14 meses, eu achei ótimo, né? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido amamentar até os 14 meses sem dar fórmula. E vida que segue, depois continuou na fórmula. Tá. Pro meu segundo filho, eu acho que eu fui muito confiante. E isso não deu certo. Porque eu comecei, então, eu amamentei, né, exclusivo até os 6 meses. E eu sempre tive muito leite. Eu acho que, ou meus filhos que sugam até não poder mais, assim. Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui também, que eu sempre tive muito leite. E meus filhos sempre mamaram muito mais frequentemente do que de 3 em 3 horas. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a tirar o leite ao meio-dia, só que eu estava muito cansada, porque ser mãe de um filho é diferente de ser mãe de 2. Tava muito cansada, eu achei que tirar o leite pra mim era muito difícil, eu precisava fazer isso enquanto eu tava fazendo outras coisas. Fora que eu esqueci o leite no trabalho, é uma zona. Então eu decidi que eu ia parar de tirar o leite e que eu ia dar a fórmula, né, em vez de dar o leite materno enquanto ele estivesse na creche ou em casa. Em relação à confusão de bicos, eu nem pude pensar em relação a isso, porque a creche aqui na França não aceita outro método que não seja mamadeira. Então, assim, não, né, eles deram mamadeira. Eu comecei a dar mamadeira com fórmula também à noite, com a esperança que ele dormisse melhor, porque meu filho mais novo teve muito problema pra dormir, ainda tem problemas pra dormir, mas isso eu falo em outro vídeo, porque, enfim, é muito problemático, não é só culpa dele, é que ele fica doente várias vezes, não importa. Então eu comecei a dar a mamadeira à noite. O que aconteceu? Eu amamentava de manhã e à noite um pouquinho, que eu dava meu peito, tipo, depois da mamadeira, sabe? Isso acabou com o meu leite. É lógico, não tinha estímulo suficiente para produzir o leite. Mesmo que eu fosse a maior das vacas leiteiras, não ia ter como. Então, o que aconteceu? Eu não tinha mais leite. E o que ele começou a fazer? Morder meu peito. Então, ele mordia e puxava, não sei, na intenção de estimular, não sei, porque ele ficava irritado com o fato de eu não ter leite. Doía, dói, né? Quando ele faz isso ainda dói. Mas daí eu decidi que então eu ia amamentar antes, né? De manhã eu só dou meu peito, de noite eu dou meu peito e daí eu complemento com a mamadeira. Mas ainda não tive coragem de continuar, de recomeçar a tirar o meu leite durante o trabalho. Ainda me sinto muito cansada e eu acho que nesse ritmo tá bom. Então, quando ele, por exemplo, não suga o suficiente, eu ainda tiro o leite à noite e guardo, né, o pouco que dá quando eu tiro o leite, eu guardo pro dia seguinte. Então, é possível uma amamentação mista se você continuar a estimular. Então, se você continuar a dar o seu peito antes da mamadeira. E eu acho melhor isso do que não fazer nada, né? O bom não é inimigo do ótimo e o feito, né, é melhor que o perfeito. Então é isso que eu decidi pra mim, que meu segundo filho eu vou tentar amamentar o máximo possível, mas uma amamentação mista, porque a amamentação exclusiva tava sendo muito difícil pra mim. É isso aí, gente. Vocês têm outras dicas para as mamães que vão voltar a trabalhar? Esse foi o Papo de Mãe. Muito obrigada pelo comentário e eu gostaria muito que uma de vocês fizesse um comentário nesse vídeo para eu fazer o próximo Papo de Mãe. Grande beijos. Tchau!